Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento Ugine Esportes, Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Crédito Imobiliário Banrisul, realizando o seu sonho da casa própria. Ministério Público instaura inquérito para apurar proliferação de dengue em Porto Alegre. Instituição busca alternativa para forçar a entrada de agentes onde moradores não permitem. O aumento da demanda, a falta de pessoal e o fechamento de laboratórios no interior adiam resultados sobre a suspeita de focos do mosquito da dengue em cidades de todo o estado. Chuva volta com força ao estado nesta terça-feira e a possibilidade de temporais em várias regiões. Escritor Luiz Fernando Veríssimo volta a ser internado, mas passa bem. Em Caracas, Grêmio tem todos os craques à disposição, mas enfrenta um país em luto pela morte de Hugo Chaves. E os gols da vitória do Inter na Taça Piratini. Colorado está na final do Gauchão. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em instantes, o dia na tela da Band. Para quem quer se mudar para um imóvel, para morar sozinho, com bastante espaço, ou com toda a família, e até com o cachorro, Crédito Imobiliário Banrisul. Você de mudança para o imóvel dos seus sonhos. Acesse banrisul.com.br/crédito imobiliário e simule o seu financiamento. Leva logo Colombo. Venha logo aproveitar estas super ofertas. É só até amanhã. TV LED Full HD por apenas R$ 699 à vista ou R$ 69,90 mensais. Câmera digital Nikon 16 megapixels que faz vídeo em HD de R$ 449 por apenas R$ 299 à vista ou R$ 29,90 mensais. E suporte para TV por R$ 19,90 à vista. Não espere nenhum minuto para aproveitar. Leva logo. Somente nesta terça, na Colombo. Sou professora há 22 anos. A cada ano letivo são novas expectativas, são novas experiências. A expectativa daqueles rostinhos lá no pátio, quando bate o sinal. Quando a criança se dá conta que ela conseguiu ler, gente do céu, aquele olho brilha. Ser professor é instrumentalizar seu aluno para a vida. O governo do estado valoriza a educação, garantiu o maior aumento real da história. Nenhum professor recebe menos do que o piso nacional. Hoje, são vários cursos de formação continuada e há tempo para planejar as aulas. Eu estou sendo paga para estar aqui planejando. Mais qualidade de ensino, mais gaúchos vivendo melhor. Todo ano é um desafio. RS Mais Educação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O comentário de Afonso Ritter. Oferecimento GBUX Previdência Privada. A proteção certa para a sua família. Estas são algumas das pessoas de quem o GBUX cuidou nos últimos 100 anos. Sabe o que todas elas têm em comum? GBUX, 100 anos de tradição, segurança e solidez. A proteção da sua família é o nosso maior motivo para celebrar. Mais de 4.000 amostras de larvas do mosquito da dengue foram analisadas pelo Laboratório Central do Estado desde o início do ano. O aumento na demanda fez dobrar o tempo de espera pelo resultado dos exames. Hoje, o Ministério Público instaurou um inquérito para investigar a proliferação do inseto transmissor na capital. Essas amostras de sangue são de pacientes com suspeita de dengue. Para evitar que outros moradores sejam infectados pelo vírus, desde o início deste ano, Garcia está trabalhando dobrado. No último mês,
Mais de 2.400 amostras foram verificadas, número mais alto do que no mesmo período do ano passado. Quanto mais deixar e passar essa informação tarde, o trabalho feito pelas equipes fica em vão, né? Essas larvas são de mosquitos encontrados no município de Lajeado, no Vale do Taquari. O laboratório que existia na região fechou e o material agora é analisado em Porto Alegre. Atualmente, no laboratório central, apenas 3 funcionários fazem a verificação das amostras. Deve ser em 3 dias já dar o diagnóstico, né? Encaminhada aí para o responsável, no caso o município que coletou. Tá, hoje a gente está demorando cerca de 7 dias, né, um pouco mais, porque a demanda está maior. A gente necessita de mais recursos humanos para atender essa demanda de forma mais eficiente. Desde o início do ano, mais de 4.600 amostras de larvas de mosquitos chegaram até o Laboratório Central para análise. 150 foram confirmadas como sendo do mosquito da dengue. A demanda aumentou depois da confirmação de uma epidemia da doença em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Aedes aegypti ele tem uma característica bem diferente dos outros. Ele tem uns desenhos em forma de, a gente costuma falar em forma de lira, né? E ele é salpicado nas patas, as cores preto e branco. Hoje, o Ministério Público começou a investigar se moradores de Porto Alegre estão impedindo a entrada de agentes de saúde que trabalham no combate à dengue. Somente o mosquito fêmea transmite o vírus porque se alimenta de sangue. Esse aqui é o Aedes aegypti macho, que não representa risco. Mas para a Carla, isso não importa. Ela quer ficar bem longe do inseto. É importante para ver se tem algum foco de mosquito, até por causa das crianças, né? Que aqui tem bastante criança no pátio. Tem que participar. Bom, e uma das causas da proliferação do mosquito é a água acumulada. É um dos lugares que ele mais gosta. Então a gente vai falar do tempo, porque no fim de semana tivemos chuva no sábado, o sol voltou no domingo e para amanhã, Cláudio Andrade, bem-vindo, bom retorno. Qual é a previsão do tempo? Boa noite. Boa noite, Sérgio, Afonso, boa noite a todos. Olha, realmente, depois de uma semana que começou com um tempo seco, amanhã nós teremos o retorno da chuva. E olha, chuva forte, hein? A boa notícia é que essa sensação de abafamento, esse calor, dá uma trégua. Confira comigo. Para esta terça-feira, apesar da previsão de um dia fechado em grande parte do estado, o destaque fica para a madrugada e primeiras horas da manhã, quando uma área de baixa pressão, além de provocar ventos de 90 km por hora e muitas trovoadas, gera grande acumulado de chuva sobre a metade norte. A partir da tarde, a chuva prossegue, porém bem mais fraca. Na fronteira oeste e metade sul, é esperado tempo seco no Chuí e chuva alternada com períodos de sol entre nuvens na maior parte dos municípios. O dia começa abafado em algumas regiões e com temperaturas mais amenas em outras. A mínima prevista fica na casa dos 22 graus em Passo Fundo. Por outro lado, a máxima chega aos 28 graus em Pelotas. E a partir da quarta-feira, tem condição de tempo mais seco, mas com previsão de chuva ainda sobre pontos isolados, sobre a Serra e o litoral norte. E para a capital e região metropolitana, especialmente entre a madrugada e amanhã desta terça-feira, tem previsão de chuvas fortes e no decorrer do dia, a nebulosidade deve ser persistente e com chuva alternada entre períodos de melhoria, com temperaturas entre 23 e 27 graus. Sérgio. Obrigado, Cláudio. O PIB gaúcho teve queda de 1,8% em 2012. O resultado foi apresentado hoje pela Fundação de Economia e Estatística. O desempenho da agropecuária foi o grande responsável pela retração, com queda de quase 28% no período. O principal fator foi a seca, que atingiu o estado e causou prejuízos nas lavouras. A indústria também registrou queda. O setor de alimentos, por exemplo, recuou 9 pontos percentuais. Afonso Ritter, isso significa que todos nós ficamos um pouco mais pobres. Boa noite. Boa noite. Na média, sim. E 3 vezes mais pobres do que os demais brasileiros. Mas como a média não existe, esta queda da economia atingiu principalmente os produtores rurais, mais afetados pela seca. Na média, a média não existe, esta queda da economia atingiu principalmente os produtores rurais, mais afetados pela seca. Na média, a renda dos gaúchos caiu 2,2%, portanto, mais do que os 1,8% da economia.
porque é preciso considerar também a distribuição de menos renda para mais gente, com o crescimento da população. Bom, mas felizmente a expectativa, pelo menos para este ano, é bem melhor, não? É verdade, principalmente pelo comportamento oposto do vilão de 2012, que foi a agropecuária. A Expo Direto, que aconteceu semana passada em Não Me Toque, já é um termômetro desta mudança, ao bater recordes de faturamento público, atingindo mais de 2,5 bilhões de reais, diante da expectativa de colher uma safra recorde de soja e com excelentes preços. Tanto que a Farsul já projetou um crescimento do PIB gaúcho de 6% para este ano, o dobro do previsto para o PIB nacional. Tomara que acerte. Boa noite. Obrigado, Afonso. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança do shopping de Porto Alegre, que teve uma joalheria assaltada na tarde de domingo. Hoje, algumas testemunhas do crime foram ouvidas. Este vendedor trabalha em frente à joalheria que foi assaltada. Ele presenciou a confusão durante o incidente. Eu corre, segurança correndo para tudo que é lado. Foi o que deu para observar, né? 5 homens armados participaram da ação, mas ninguém se feriu. Eles renderam um guarda da Ruder e aí 2 ficaram na vitrine e 2 entraram dentro da loja, bem arrumados. Levaram joias, né? Aliança, cordão de ouro. O assalto aconteceu na tarde de domingo, quando o shopping estava aberto e em pleno funcionamento. A ação dos bandidos foi rápida e a quadrilha conseguiu escapar de carro. Este foi o primeiro assalto no Bourbon Varig, considerado o maior e mais novo shopping de Porto Alegre. O local foi inaugurado há 11 meses. Me senti preocupada porque eu considerava um lugar seguro, um espaço seguro em que a gente poderia entrar aqui e ficar tranquila, né? Então realmente assusta. A gente se sente insegura em todos os lugares, shopping, na calçada, até na casa da gente. Já são mais de 100 assaltos a postos de combustíveis em Porto Alegre só neste ano. Caso os ataques não parem, o Sindicato dos Funcionários vai pedir que os estabelecimentos fechem mais cedo. Neste fim de semana foram registrados 2 ataques na Avenida Sertório no mesmo dia. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento registraram a ação dos criminosos. Eram 10 para 7 da manhã de sábado. Um homem aparentando 40 anos, de casaco preto, entra na loja de conveniência. Ele pede 2 pacotes de cigarro. Um outro homem, de camiseta com a marca do Super-Homem, acessa o prédio. Então, os 2 anunciam um assalto. Eles não chegam a apontar as armas, apenas mostram as pistolas e pedem dinheiro e cigarro. A ação foi rápida, mas suficiente para traumatizar o funcionário, que com medo não quis se identificar. A gente não sabe, quando vê ele pode dar um tiro, até a arma de repente disparar, mas sei lá, a gente nunca sabe, né? Fica bem intenso a hora. A poucos metros dali, no mesmo dia, um outro posto foi atacado. Desta vez, os bandidos chegam em um K preto. Um assaltante desce do veículo e se dirige à loja de conveniência. Ele finge ser cliente, faz menção que vai sair, mas retorna e anuncia o assalto. Não é possível ver nas imagens, mas o homem aponta um revólver 38 e uma pistola para os 2 funcionários do posto. Segundo este gerente, por mais que os funcionários estejam acostumados à rotina de assaltos e que os postos sejam os principais alvos, a vida sempre está em jogo. É uma preocupação constante, né? Eu acho que não tem um posto de combustível aqui nessa região metropolitana ou em Porto Alegre que não tenha sido assaltado. Os números de assaltos a postos de combustíveis assustam. Somente este ano foram mais de 100 ataques em Porto Alegre. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Combustíveis, em 2012 foram mais de 600 assaltos. Precisou para comprar uma droga, uma arma, vai no caixa rápido da bandidagem, posto de gasolina. Eu não posso gradear um posto. Eu não posso botar uma porta giratória, eu não posso botar um detector de metais. A segurança do posto de gasolina é o nosso peito, é a nossa vida. Ele propõe uma audiência pública entre o governo do estado, empresas, distribuidoras, revendedoras e a Agência Nacional do Petróleo para buscar uma ação mais eficiente contra os ataques. Queremos não fazer uma questão drástica de nos negarmos após as 20 horas não trabalhar mais. Mas se tiver que for feito isso, assim o faremos.
O escritor Luiz Fernando Veríssimo voltou a ser internado em Porto Alegre. Ele foi levado ao Hospital Moinhos de Vento na madrugada do último sábado com dores no peito. Segundo o boletim médico, o gaúcho de 77 anos está com a função cardíaca controlada e deve receber alta em breve. Veríssimo ficou mais de 20 dias internado em estado grave no final do ano passado por causa de uma gripe. Ele é diabético e tem histórico de problemas no coração. Agora o futebol, o Inter é o campeão da Taça Piratini. O Colorado venceu o São Luís em Ijuí e está garantido na decisão do campeonato. Um gramado virado em barro. Foi com campo assim que Inter e São Luís decidiram o título da Taça Piratini. No início, o time de melhor campanha no campeonato queria mostrar o porquê estava na decisão, mas com 10 minutos o Inter tomou conta do jogo. Josimar teve uma chance e perdeu. Damião teve outra e errou. Aí os dois se juntaram. Josimar achou o Damião e o centroavante fez bonito. Com o placar aberto, o São Luís praticamente não viu mais a cor da bola. Gabriel aproveitou o rebote e fez o segundo. O intervalo não mudou nada no jogo. Só o uniforme dos jogadores que voltou a limpinho, sem aquela lama toda. Lama que não impediu que D'Alessandro e Damião tabelassem e o argentino fizesse o seu. A goleada que já animava o torcedor podia ficar ainda melhor. Sabe como? Com esse gol bonito, lindo, de Leandro Damião. Quer mais? Então olha esse de Rafael Moura. 5-0, goleada, golaços e o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. São muitos anos, muita batalha perdida, muita batalha ganhada, mas quando a gente ganha tem que comemorar. Depois de 4 anos, o Inter volta a levantar essa taça de campeão da Taça Piratini. E quis o destino que isso acontecesse em Ijuí, na cidade natal de Dunga. Não tinha lugar melhor para o treinador conquistar o seu primeiro título como técnico de um clube. Ganhar sempre é bom, principalmente aonde eu saí, né? A gente não joga para quem não gosta da gente, a gente joga para quem gosta. Então quem mais gosta de nós é a nossa família. E eu estando na minha terra com os meus familiares, acho que é um presente para eles. Amanhã à noite, o Grêmio enfrenta o Caracas, na Venezuela, pela Libertadores da América. O tricolor está atrás do Fluminense no grupo da competição. E, mais uma vez, tem todos os craques à disposição. Veja na reportagem do enviado especial do Grupo Bandeirantes à Venezuela, Wagner Martins. Tem motivos para sorrir. Sem lesões e suspensões, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode se sentir um privilegiado. Pela 3ª vez consecutiva na Libertadores da América, ele poderá colocar em campo o que tem de melhor na sua escalação ideal. Em um ano de Grêmio, em 74 jogos, Luxemburgo jamais conseguiu repetir o time em 3 partidas seguidas. O recorde é de 2 jogos, contra Palmeiras pela Copa do Brasil e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Novos jogadores chegaram e estamos tendo muito pouco tempo de treinamento. Tivemos uma semana cheia semana passada que foi muito positiva para o jogo contra o Caracas em casa, e manter a mesma equipe diante de uma competição que é muito difícil como a Libertadores, é claro que é um ponto fundamental para a nossa equipe crescer na competição e claro que para coroar o trabalho futuro. Luxemburgo nunca escondeu que gosta de ver suas equipes atacando os adversários. A conversa Marcos e Vargas indica que aqui em Caracas não será diferente. Nos 2 últimos jogos, a peça ofensiva foi responsável por 7 gols. Mas quem segura lá atrás lembra que só a qualidade não ganha jogo. Os jogadores que estão aqui hoje têm qualidades enormes. Agora, não é só qualidade que vai ganhar jogo. Se não tivermos essa determinação que estamos tendo. O Grêmio encara também um país de luto e que quer mostrar força com a perda de Hugo Chávez. Wagner Martins foi às ruas ouvir os venezuelanos 6 dias depois da morte do presidente. Para os venezuelanos, Chávez não morreu. Ele está em toda a parte, mas é do coração das pessoas que ele não sai.
Ahora más que nunca Chávez está en nuestros corazones. Ahora más que nunca Chávez representa aquel faro, aquel lucero e alumbra o caminho por onde devemos transitar. Para ver o corpo do líder socialista, os chavistas encaram, em média, 10 horas na fila. Ele é grande para todos os venezolanos. Lo amamos e lo queremos. Viva Chávez para sempre. O debate político esquenta em meio ao luto. Dia 14 de abril, os venezuelanos voltam às urnas. As pessoas poderão ver o corpo de Hugo Chávez até quinta-feira, na Academia Militar aqui. Depois, em uma urna de cristal, ele será exposto ao público no Museu da Revolução. O jogo desta terça-feira é um evento isolado. A capital venezuelana está parada, ainda de luto pela morte de Hugo Chávez. E os jogadores do Grêmio não fogem das perguntas sobre a motivação do adversário. Independente do que está acontecendo no país, independente da morte do presidente do país, eu acho que o nosso pensamento é de, pelo menos, tentar fazer o mesmo jogo que fizemos contra eles em casa, porque a possibilidade, se isso acontecer, é grande da gente sair daqui com os 3 pontos. Terminou hoje o inquérito sobre o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Porém, a polícia pediu mais prazo para finalizar as investigações da tragédia. Depois de ficar 39 dias internado, Juliano voltou para casa. Os momentos de pânico que passou dentro da Boate Kiss na noite do incêndio não saem da cabeça. Aconteceu assim, eu pensei que era uma briga lá, sabe? Daí quando deu que clarou do meio, que eu vi que tinha fumaça do teto, eu peguei na mão dela, da minha namorada ali, e saí correndo em direção à porta. Daí lá eu puxei ela, tava tentando puxar ela, que tubo de jeito, só que não chegava a nada, né? Dava aquela bateção de mão das paredes também. Daí eu assim perdi ela. Daí eu acabei saindo, só que na hora que eu saí, eu sentei no chão ali, desmaiei, daí não vi mais nada. O jovem teve o braço bastante queimado e por causa da inalação da fumaça, teve que ficar na UTI. Uma hora eu dei uma respirada assim, veio aquela fumaça preta assim. Me deu uma, eu tô queimando assim na garganta. Daí foi na hora que eu fechei a respiração, tranquei a respiração. A gente trouxe o Juliano de volta, né? Que era o nosso sonho. 13 feridos na Boate Kiss permanecem internados em hospitais de Santa Maria e Porto Alegre. 241 pessoas morreram no incêndio. O fogo começou quando um sinalizador aceso pelo vocalista da banda Gurizada Fandangueira queimou a espuma do teto da boate. O prazo oficial para a polícia apontar os culpados terminou hoje, mas os delegados pediram mais tempo. Durante esta semana, os peritos que vistoriaram a Boate Kiss vão entregar os últimos laudos técnicos. E os investigadores vão interrogar de novo os principais envolvidos no caso. Só depois de receber esses documentos e encerrar os depoimentos mais importantes, a polícia vai finalizar o inquérito, o que deve acontecer até sexta-feira. A polícia ouviu uma das arquitetas que trabalharam no projeto de instalação da boate em 2009. Ela disse que sabia das 29 alterações solicitadas pela prefeitura no plano de reforma, incluindo 2 saídas de emergência. Mas foi outra empresa que teria executado o serviço. O documento com as mudanças não foi encontrado. Os investigadores agora querem saber por que, mesmo assim, a prefeitura concedeu o alvará de funcionamento da casa noturna. A polícia investiga a agressão a um jovem na Praça General Daltro Filho, no centro de Porto Alegre. Os envolvidos fariam parte de um grupo neonazista. Henrique Fernandes de Melo está internado em estado grave neste hospital em Porto Alegre. O rapaz de 26 anos foi esfaqueado no abdômen por um grupo de neonazistas quando passava por esta praça no fim de semana. Segundo as investigações da polícia, Henrique já fez parte do mesmo grupo neonazista, mas há alguns meses tinha se afastado do movimento. E esse teria sido o motivo do desentendimento e da agressão. No Código de Conduta do movimento Skinhead, está escrito com todas as letras que aquele que abandonar o movimento é considerado traidor. Esse traidor merece o justiçamento. Um rapaz se apresentou à polícia e confessou ter golpeado Henrique, mas vai responder em liberdade por tentativa de homicídio. Nos últimos 10 anos, a polícia investigou diversos grupos neonazistas que agem no Rio Grande do Sul e pregam o ódio a homossexuais, negros e judeus. Pelo menos 45 pessoas foram indiciadas. Em 2012, ocorreram 3 ataques contra gays em Porto Alegre. Uma das vítimas foi William Santos, de 20 anos. Ele foi espancado e teve 4 dentes quebrados.
A maioria deles prega a pureza das raças, prega a oxigenação social. A Polícia Civil está atenta e não vamos baixar a guarda no combate a esse sentimento odioso, né? Odioso de discriminação racial. A URGS prorroga prazo para a conclusão da matrícula. Saiba o motivo depois do intervalo. Band Cidade volta já. Pois é. Eu estava fazendo uma pequena revisão no nosso ouvido, na parte interna, que na verdade é onde nós envelhecemos também. Não é só com os olhos que nós precisamos colocar óculos. Muitas pessoas, e o número é muito frequente, têm deficiência na audição e ficam toda hora repetindo, que é? Não entendi, repete. Pessoal, se você tem esse problema, provavelmente já há 5 ou 10 anos, eu tenho uma solução. Anote esse telefone, anote, por que não? 3314 4433. Se você discar agora, nesse momento, ou durante a semana, você receberá 1 dia e 1 hora exatas para fazer um exame de audiometria sem nenhum custo para você e sem nenhum compromisso. Aproveite essa oportunidade. Veja qual é o problema. A solução, aí está. Aproveite. Só depende de você. Há 60 anos, a Manlec está ao seu lado, valorizando o que é importante para você. Veja essas ofertas especiais. Guarda-roupas com 3 portas de correr e espelho por R$ 1.249. Apenas R$ 1.249. Espaçoso estofado em curva por R$ 949. Só R$ 949. E para completar sua sala, moderno rack com painel por R$ 419. Só R$ 419. Manlec, há 60 anos no coração dos gaúchos. Fit Clinic, Centro de Conforto e Saúde dos Pés, oferece serviços de podologia, spa, pés e mãos com infravermelho, profissionais especializados e esterilização em autoclave. E Serginho Beauty, que oferece maquiagem, embelezamento e tratamento de cabelos. Fit Clinic, seus pés pisando nas nuvens. E Serginho Beauty, na Jerônimo Coelho 204. De segunda a sábado, informação com credibilidade. Sejam bem-vindos, o Jornal da Band está começando. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo de segunda a sábado, 7h20 da noite, no Jornal da Band. Jornal da Band. Oferecimento Universidade Fevale. Inscrições abertas para pós-graduação. Leva logo Colombo. Venha logo aproveitar estas super ofertas. É só até amanhã. TV LED Full HD por apenas R$ 699 à vista ou R$ 69,90 mensais. Câmera digital Nikon 16 megapixels que faz vídeo em HD de R$ 449 por apenas R$ 299 à vista ou R$ 29,90 mensais. E suporte para TV por R$ 19,90 à vista. Não espere nenhum minuto para aproveitar. Leva logo. Somente nesta terça, na Colombo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul prorrogou até amanhã às 6 da tarde o prazo para ajuste de encomenda de matrícula dos alunos da graduação. A medida foi tomada devido a problemas no acesso ao portal do aluno pela internet neste fim de semana. Hoje a movimentação foi grande nos campi da universidade na capital neste primeiro dia de aula. Uma ótima noite para você e até amanhã.